se tivermos uma equação linear, vou pôr assim, equação linear de três variáveis, por exemplo, um exemplo de equação desta pode ser menos x menos y mais 3z igual a 11. Como podes ver, as variáveis são 3, 1, 2, 3. E para nós conseguirmos obter uma solução particular para esta equação, nós podemos atribuir valor a duas variáveis e calcular o valor que a terceira delas tenha. Suponhamos que aqui fazemos, só a título de exemplo, x igual a 0 e z igual a 0. Se nós fizermos isso, se colocarmos 0 em x e 0 em z, a equação resultante fica menos y igual a 11. Não é? O 0 em y em x e 0 em z anulam estes dois termos. E, portanto, daqui tiramos de imediato y igual a menos 11. E então, uma solução da nossa equação é, agora são três números, porque as variáveis são 3, x, y, z igual a 0 para o x, a menos 11 para o y e a 0 para o z. Significa, como visto, que se chegarmos à nossa equação e substituirmos x por 0, y por menos 11 e z por 0, obtemos no primeiro membro 11 e, portanto, esta igualdade que aqui está fica uma expressão verdadeira. De uma maneira geral, nós podemos escrever equações com um número de variáveis qualquer. Convirá aqui dizer que, ainda a propósito de apresentar a solução geral, não é? Uma solução, quando é só uma, já agora costuma-se designar por solução particular da equação. Solução particular. Este esquema que aqui está, esta caixa que aqui está, a única coisa que ela nos dá é uma solução única, um conjunto de números. Como são três números, e como há uma ordem aqui em baixo, isto costuma-se chamar um terno ordenado de números. Terno ordenado. Se tivermos só duas, é um par ordenado. Mas dizia eu que para efeitos de nós apresentarmos uma solução geral da nossa equação de três variáveis, podemos escrevê-la desta forma. Temos aqui a equação inicial. Tal como vimos para o caso de uma variável e de duas, resolvemos-la em ordem a uma letra. Significa pô-la desta forma, ou desta forma, ou desta forma, assim, tal como aqui pus. Neste caso aqui diz que a resolvemos em ordem a x, aqui em ordem a y, aqui em ordem a z. Por exemplo, no nosso caso, vamos resolver a nossa equação em ordem a x. Significa que temos menos x igual a 11. E agora passo esta expressão para o outro lado, trocando o sinal a cada parcela, ou seja, o menos y face a mais y e o mais 3z a menos 3z. E a equação fica assim. E agora, para a ter nesta forma, posso multiplicar o menos x por menos 1 e fica x, e também o segundo membro por menos 1, para fazer a mesma coisa aos mesmos membros, portanto multiplicar por menos 1 ambos, porque fazer a mesma coisa é que me permite dizer que são equivalentes. E agora, se observares a solução que aqui está para o x, permite-nos escrever a solução geral desta forma: x, y, z. Agora repara, eu para calcular um valor de x qualquer, eu tenho que atribuir um valor a y e outro a z, e depois ver quanto é que esta expressão dá, e o valor dela é o correspondente de x. Ou seja, eu escolho duas variáveis para calcular o valor de uma terceira, e escolho-as livremente. Posso pôr neste y e z quaisquer números.
Então, por causa dessa facilidade, nós dizemos que o nosso conjunto de soluções desta equação tem 2 graus de liberdade. Nós podemos escolher duas coisas, digamos assim, neste caso duas variáveis. Isto é uma característica do conjunto de soluções que a nossa equação tem. E que conjunto é esse? Vamos pô-lo aqui, assim, mudar aqui esta cor, e isto, vou pôr aqui mais abaixo, fica igual a... Então, eu escolho o Z, e o Z que escolher vou pô-lo aqui, e escolho depois o Y, e o Y que escolher ponho aqui, e depois o X é calculado verificando qual é o valor que a expressão tem. Ou seja, eu escolho este Z e este Y e isto vai ser o meu X. E como podes observar, olhando para esta expressão, só aparecem cá duas letras, que são os graus de liberdade que temos a escolher as soluções que esta equação tem. Finalmente, podemos pensar numa equação com n variáveis, uma equação linear. E este n pode ser muito grande. Há situações práticas em que o n pode ser de milhares. Não é? Há equações em que as variáveis são milhares, não são duas, nem são três, são milhares. E nessa situação, como as letras são só 26, não dá muito jeito chamá-la variável A, variável B, etc., até à variável x, y, z. Para arranjarmos uma maneira mais cómoda, nós, em vez de usarmos, por exemplo, a letra x e a letra y para exprimir variáveis, usamos uma mesma letra e usamos aqui um subíndice em baixo. Então, eu posso usar esta e esta, em vez de usar, por exemplo, x e y, passo a usar estas duas, e este subíndice permite-me pôr aqui um número tão grande quanto eu queira, e, portanto, não tem limite as variáveis que uso. E, por causa disto, a equação geral a forma geral de uma equação linear de n variáveis pode-se escrever assim: A1x1 mais A2x2, e agora digo aqui que continuo isto, ANxN igual a AN mais 1, em que os ANs são números reais que eu possa pôr, e as variáveis são estes x, índice 1, 2, etc. até n. Por exemplo, se eu tiver uma equação com duas variáveis, suponho que tenho 1 meio de x menos y igual a 2, então o x está-me a fazer as vezes do x1, o y a fazer as vezes do x2, o A1, estou aqui um salto, vamos pôr para cima outra vez, o A1 corresponde a este 1 meio, o A2 corresponde ao menos 1, que multiplica aqui o y, e o 2 corresponde ao AN mais 1. Portanto, esta equação, como o n é 2, é uma equação deste tipo: A1x1 mais A2x2 igual a A3, sendo o A3 este 2. O N2, N mais 1 é 3. E pronto, qualquer equação linear que a gente tenha, qualquer equação, pode ser expressa, é uma equação deste tipo mais geral. O que finalmente eu queria dizer é porque é que dizemos que isto são equações lineares. A equação linear, esta linearidade tem a ver com, por exemplo, a equação da reta. A equação da reta é uma equação, por exemplo, isto é uma reta. E como vejo, é uma equação que pode ser escrita assim, passando um meio para o outro lado e trocando o sinal. Portanto, é um caso claro em que temos uma equação linear. Nas equações lineares, as variáveis nunca têm expoentes diferentes de 1. Portanto, isto já não é linear, porque é 2, não é 1. Nem se multiplicam entre elas. Por exemplo, numa equação, se aparecer um termo deste tipo, ela deixa de ser uma equação linear.